programa tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. É o trecho do Pai Nosso. É quando os discípulos pedem a Jesus que os ensinasse a rezar. E Jesus disse: quando orardes, dizei: Pai Nosso que estais nos céus. Mas tem uma introdução, tem uma abertura que eu acho que seria interessante a gente trazer à mente e aplicar na nossa vida, nosso dia a dia, quando Jesus fala: quando orardes, não useis de muitas palavras, como fazem os pagãos, pois eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, antes mesmo de vós o pedirdes. E aí ele ensina: quando orardes, dizei: Pai Nosso que estais no céu. E vocês vejam que é uma oração super simples. Parece brincadeira, quer dizer, uma coisa que foi composta por Jesus, o Filho de Deus feito homem. A gente fica imaginando uma oração feita com palavras maravilhosas, iguais essas mensagens que a gente recebe todo dia de manhã. Um monte de gente manda para nós uma mensagem, e escrita ou lida, e cheia de palavras maravilhosas e com tom de voz empolgante, emocionante, sendo que Jesus, quando foi solicitado para rezar, ele disse: Pai Nosso que estais nos céus. Louvou a Deus e pediu pão, pediu perdão, pediu força, pediu defesa contra o mal. Tudo muito concreto, tudo muito pautado em cima da realidade e sem palavrórios, sem rimas. Interessante como choca a simplicidade de Jesus, a objetividade de Jesus e a nossa postura, muitas vezes mascarada atrás de palavrórios tão bonitos que, de repente, querem ou disfarçar a falta de conteúdo ou sei lá, é a expressão, cada um fala como quer, como pode. Eu sou uma pessoa que eu me lembro que quando eu era mais novo, quando eu era jovem e participava dos grupos de jovens, etc., e tinha lá uma certa, entre aspas, liderança, eu sempre era convidado a fazer palestra ou fazer meditações ou falar mensagens nas vigílias. Nossa, e eu me lembro como eu falava do sol que brilha, da lua que cintila, das estrelas que pipocam no céu, e era um palavrório todo que no fundo, eu confesso para vocês, agora eu não tenho medo de falar. Era tudo eufemismo, era tudo adjetivo ou palavras abrandadas que eu usava porque eu não tinha coragem de falar exatamente o que eu sentia, o que eu queria, o que eu pedia. E eu queria pôr aquilo para fora, então eu colocava de maneira poética, se é que aquilo era poesia, mas era uma linguagem que eu queria que alguém conseguisse decifrar e entender o que estava no meu coração. Eu talvez fizesse aquilo com a intenção de Jesus me entender. E eu queria dizer hoje que tudo isso foi em vão. E o que Jesus quer é essa abertura tão simples de coração, colocando-nos como filhos, como filhas, que têm confiança no seu Pai. E quando quisesse dizer qualquer coisa, antes de escolher palavras, conseguisse simplesmente expressar essa sensação, essa certeza de sermos filhos e filhas desse Deus, chamando-o simplesmente, como Jesus ensinou, de Pai. Pai Nosso que estais nos céus.